coração, meninos que ficam com a gente, todo o pessoal bom que acompanha o programa USA Mulheres. Eu tenho uma coisa para falar. Eu tenho 2 convidadas. E essas mulheres inspiram demais muitas outras mulheres. Inspiração que não é inspiração simplesmente da gente observar distante, mas a gente sentir o impacto de ações que transformam vidas. E se tem algo que cada vez mais a gente precisa na nossa sociedade, é de pessoas que desejem e que façam a diferença na vida de outras pessoas. E aqui estou com uma colega de profissão, a administradora Janaína Fernandes. Gente, e que coisa maravilhosa. Janaína Fernandes, adoro, fica tão chique Janaína Fernandes. Ela que é presidenta do Conselho de Direitos da Mulher do Ceará, tá? É idealizadora do programa projeto, mas é um programão de articulações envolvidos do projeto Colcha de Retalhos, tá? E que é um projeto que trabalha com algo que cada vez se transforma em uma necessidade da gente destacar, sim, a autonomia econômica. Essa mulher que vem lá do Cariri, como a gente diz aqui no Ceará, quem não conhece, do Cratinho de Açúcar, e que é a terra de Bárbara de Alencar. Já eu vou pedir para cada uma delas se apresentar com aquilo que não está aqui na pesca, porque tem muito mais para a gente conhecer de cada uma delas. E trago com uma imensa satisfação por conhecer essa mulher empoderada, professora, socióloga e advogada, Liliane Araújo. Olha que coisa boa. Essa militante, Liliane Araújo, atual secretária executiva de políticas para as mulheres do governo do estado do Ceará. É licenciada do Diretório Nacional do PT, ainda está hoje no Diretório do PT Fortaleza e o restante ela vai se apresentar. E nesse momento, dando as boas-vindas para cada um e para cada uma de vocês, Janaína e Liliane. Olá, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar com vocês também. E ter essa oportunidade, em falar um pouco da Janaína Fernandes, Então, eu sou muito grata por esse momento, agradeço a Deus em estar ao lado de 2 grandes mulheres, uma colega de profissão que tem um trabalho extraordinário no Conselho Regional de Administração, sendo destaque e referência, e ao lado da minha querida Liliane Araújo, essa secretária executiva que tem feito um trabalho lindíssimo no estado do Ceará e que tem apoiado muito o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Nós vamos conversar ao longo do tempo e vocês vão perceber que a Liliane ela tem nos ajudado muito na execução de nossas ações. Que coisa boa. Janaína, o que a gente não sabe da Janaína que de repente faltou na minha apresentação? Uma curiosidade. Janaína Fernandes é uma mulher negra, descendente indígena da tribo Cariri também, qual eu tenho muito orgulho em dizer, que veio há 5 anos para Fortaleza e que acredita que para transformar a realidade você tem que fazer parte dela. Então, eu procuro sempre deixar um legado e eu acredito que eu tenho que ter muito orgulho da minha história, porque conquistar o espaço não é fácil, porém é possível e é gratificante. Então, Janaína Fernandes é uma sonhadora que, graças ao nosso bom Deus, ela tem realizado todos os sonhos que ela tem sonhado. Ui, de arrepiar, né? De arrepiar. E Liliane, o que faltou? Porque tem esse script aqui, gente, que não é um script que deve ser fechado, na verdade, é uma conversa muito aberta. E eu acredito que a gente tem, aqui nessa mesa de conversa, de reunião com mulheres que eu admiro, podem ter certeza disso. Eu queria que o público pudesse conhecer e saber alguma coisa que eu não falei sobre a Lili. Primeiramente, Aline, agradecer demais aqui o convite
e agradecer duplamente por você ter me colocado aqui ao lado de uma grande mulher que eu admiro demais, que é a Janaína, como ela falou, uma mulher negra, que está presidente, né, do Conselho Cearense de Direitos da Mulher. Nós temos feito muitas parcerias juntas, né, Janaína, justamente por acreditar que juntas nós somos mais fortes. E você também é uma pessoa que eu admiro demais, uma mulher empoderada, que com certeza vai levantar muitas mulheres, porque eu acho que quando a gente tem uma missão, a gente consegue ter esse brilhinho no olhar. Você também, como nós, você tem. Assim como a Janaína, eu também sou uma mulher sonhadora, né? Tudo que eu realizo, eu percebo que lá atrás eu sonhei e acreditei. Eu gosto muito de escrever. Então, sempre quando começa, né, o iniciozinho do ano, eu coloco lá as metas. E lá para julho, agosto, eu gosto de rever. E muitas vezes vibrar, porque muitas delas, né, a gente já conseguiu alcançar. É fácil? Não, não é fácil. Mas tudo que a gente sonha e que a gente se empenha a fazer, a gente consegue. Já dizia Raul Seixas que sonho que se sonha só não é um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. E graças a Deus, Janaína, Aline, eu conheço assim muitas pessoas que às vezes eu chamo, né, carinhosamente, no bom sentido, de loucas, que sonham comigo. Eu costumo dizer assim, tem gente que fala, quem é tua melhor amiga? Eu disse, gente, eu não tenho melhor amiga, eu tenho amigas de 6 meses de idade, do colégio, da faculdade, do trabalho. Então, assim, vai sempre se acumulando e se somando, né? E nunca deixando uma para ter ali uma melhor, mas sempre tendo muitas pessoas que eu admiro e que eu respeito. E aí no currículo, né, na verdade, na saudação que você fez, na apresentação, só faltou falar que eu sou mãe de pet. Amo animais. A Janaína vai já se manifestar também. Tenho 5 gatos e um cachorrinho, que a guarda hoje do meu cachorro é com minha mãe. Mas assim, amo demais os animais. É uma das coisas também que quando você vê um animal, você vê como é simples, como o sorriso de uma criança também. Como são nas coisas mais simples que a gente vê a felicidade, que a gente vê o toque de Deus, que a gente vê a transformação nas nossas vidas. Vocês acham pouco? Eu tô aqui. Não vai caber no estúdio. Eu quero dizer para vocês que não vai caber no estúdio. Alegria e felicidade aqui, compartilhamento. Vai ser expandido para casa de todo mundo que está assistindo. Mas tem uma palavra ou palavras sinônimas que apareceram nas 2 falas. Gente, a pessoa não é apresentadora profissional, então de vez em quando ela esbarra. Mas eu vou me tornar. Que é desafios. Né? Acabou aparecendo essa palavra e vem a pergunta agora, que eu queria escutar das 2. Quais os desafios para as mulheres? Né? Quais os atuais desafios que vocês percebem que o trabalho de vocês colabora, que a gente ainda tem a percorrer para que sejam enfrentados, superados, minimizados? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Desafios das mulheres na atualidade. Isso que a gente encontra, se depara hoje. Aline, eu acredito, pela minha vivência, sim, que os desafios que nós enfrentamos hoje, eles não mudaram. E o maior desafio que nós temos enquanto mulher e que nós trabalhamos, eu procuro trabalhar em mim mesma e também nas mulheres do qual fazem parte do meu ciclo e eu faço parte do ciclo de convivência delas, é acreditar em si mesma. Esse é o maior desafio. Porque em todos os locais, independente dos segmentos, seja institucional, político, social, nós sempre vamos ter a barreira do desacreditar por sermos mulher. E muitas vezes, algumas mulheres, e eu já passei por esse momento também lá atrás, sim, você para pensar e diz assim, será que eu sou capaz? Então, o maior desafio é e sempre será acreditar em nós mesmos. Por quê? A partir dessa perspectiva que eu me empodero, que eu acredito no meu poder de realizar, de executar, de transformar, aí, minha amiga, não vai ter ninguém que me pare. Porque esse desafio, ele vai continuar sendo imposto pelo mundo e pela sociedade. Mas o que você tem que trabalhar é a sua maneira de enxergar e principalmente de combater.
Porque você tendo a convicção de que você pode, independente do que esteja sendo lhe apresentado, você vai conseguir. Então, o maior desafio é você ultrapassar essa barreira e quebrar todas as limitações que foram colocadas na nossa vida. Porque a nossa criação, querendo ou não, ela nos doutrina para isso. Sim. E não intencionalmente, nossas mães fazem isso. Mas vem de uma história, É um né? histórico. Onde né? a mulher ela já é preparada para casar, para ter família, para cuidar de casa e bam, bam, bam. Não que não possamos fazer isso, só que nós podemos fazer isso e conquistar o nosso espaço também, seja ele qual for. Perfeito. Posso assinar embaixo? Lili, desafios das mulheres. São muitos, né? Complementando o que a Janaína falou, eu acredito que o primeiro desafio, e infelizmente, né, no século XXI, é nos mantermos vivas. A gente tem esse desafio de cotidianamente lutar pela nossa vida num mundo, no Brasil, ainda tão misógino, né, que não nos respeita. Então, fazer-nos ter respeito, ouvir, fazer com que as pessoas nos ouçam, isso também ainda é um desafio. E a gente costuma sempre dizer que uma mulher, ela não existe competição, existe uma reparação histórica, que as mulheres foram durante muito tempo, né, colocadas num papel que não nos cabia, que não era o nosso, que era um papel de submissão, que era um papel de inferioridade. Então não existe hoje competição com o masculino, existe a equidade. E aí, para isso, sim, a gente precisa, muitas vezes, ter algumas ações afirmativas. Então, estarmos vivas, sermos respeitadas, sermos ouvidas, isso é um desafio que é imperioso para nós, porque ele prescinde todos os outros. A gente sente isso, né? É inacreditável o quanto isso está presente no dia a dia da gente social, no dia a dia profissional, o quanto a gente nós temos esse enfrentamento diário. Né? Querem complementar? Vai. Já tô aqui, né? Aline, e assim, e nós estamos falando de mulheres. E aí, quando a gente pensa um recorte de mulheres negras, de mulheres, né? Enfim, de mulheres indígenas, da população LGBT. Então, cada vez mais ainda vai um pouco, e infelizmente, sobrecarregando ainda mais essa mulher que fica ainda mais vulnerável dentro de uma sociedade tão desumana e tão desigual. A questão da igualdade e da equidade ainda são desafios muito presentes para nós. E aí a gente acaba linkando isso, a necessidade dessas políticas, com as histórias que nós perpassamos. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês acreditam que o posicionamento de vocês hoje, né, aonde vocês estão hoje, também resulta de uma leitura diferenciada dessa realidade que vocês vivenciaram, que vocês perceberam? Sim? Aline, eu acredito que sim, tratando-se da minha vida, né? Eu venho de uma região onde, infelizmente, pegando o link da Liliane, o Cariri, ele alavanca os índices de feminicídios. É inacreditável, né? E aí, várias vezes, né, que estou presidente do Conselho das Mulheres do Estado, e várias vezes sempre me fazem essa pergunta: por que no Cariri mata-se tanto? E aí eu vou responder a sua pergunta com o seguinte: é a cultura. Então, partindo da minha vivência de ter que quebrar todos os paradigmas, desde a minha criação, porque eu nasci nesse lar, eu nasci num lar onde imperava a voz do homem, do meu pai. A minha mãe, ela teve que largar o emprego para casar com meu pai, porque ele não admitia que ela trabalhasse. A minha mãe, ela não saía de casa de forma alguma. Ela sequer podia participar de uma reunião de associação de bairros. Então, eu fui vendo a vivência da minha mãe, que pela falta de uma autonomia econômica, que ela não tinha como se manter, muito menos manter a mim e os 2 irmãos, né, que eu sou a do meio,
E aí, o que que ela fez? Ela continuou submissa e se subjugando a todas as atitudes que eram cometidas com ela, simplesmente pelo fato de não poder, naquele tempo, né, separar-se do meu pai. Porque ela, na cabeça dela, ela não tinha como criar 3 filhos sozinha. E aí ela falava, eu cresci ouvindo a minha mãe falar, quando você crescer e trabalhar e se formar, eu vou sair dessa realidade. Ela falava isso diariamente. E aí o que aconteceu? Aos 13 anos, a minha irmã mais velha, para fugir dessa situação toda, ela resolveu casar. Resultado, o marido dela agia pior do que o meu pai. Eu quero lhe dizer isso tudo por quê? Porque através das vivências eu fui criando um contexto em minha mente. Eu tenho que estudar e trabalhar para não ter essas realidades. Eu tenho que estudar e trabalhar para não ter essas realidades. Um dia de aula que eu faltava, eu achava que ia ser um ano a menos na minha vida. Se eu reprovasse uma série, eu dizia, meu Deus, eu vou retardar a solução de vida da minha mãe. Por quê? Porque ela, graças a Deus, né, que ela na sua, eu acho que simplicidade, ela conseguiu dizer assim, filha, tu tem que procurar o teu espaço, tu tem que na conquistar, hora que ela te repete na hora que ela falava que você tem que estudar e que você tem que trabalhar, e quando você conquistar o seu trabalho, eu vou sair dessa, ela me impulsionou. Então, o que eu quero dizer é que você enxergar uma cultura e você se vê que você tem que lutar contra o local que você vive, contra a sociedade que lhe é imposta, né? E que você vem de um local onde isso predomina, isso é muito, muito doloroso, de verdade. Naquele tempo era. Por quê? Porque eu sabia que se eu não lutasse pelo meu espaço, fosse dentro da escola, fosse dentro do meu emprego lá, fosse dentro da minha faculdade, sabe? Sim. Sempre querendo falar, sempre querendo ter o lugar, porque não nos é colocado esse lugar, nós batalhamos para estar, seja ele qual for. Então, o quê? Mudar a perspectiva do que você vê. E isso só se faz com resiliência e com atitude. Não porque eu fiz isso. Eu fiz. E vou dizer que foi fácil, como a Liliane falou? Não. Doeu muito. Tem momentos assim que eu me rasgava mesmo. Mas como é bom você acreditar que você, fazendo parte de uma realidade, você consegue transformar. Porque hoje, aqui mesmo, nós estamos falando para quantas mulheres? Na nossa vida, né, Liliane? Por todas as ações que nós fazemos. Então, ser agente transformador, ser a mulher que ultrapassa os limites, tanto no âmbito institucional, como no âmbito público e também no âmbito político, isso faz com que mais mulheres acreditem que elas também podem chegar lá, assim como nós chegamos. Eu quero te agradecer, né? Porque um pouquinho antes, eu sou fofoqueira mesmo, né? Um pouquinho antes de começar a gravação, eu falei que nós mudamos o roteiro completamente, né? Aqui um pouquinho antes. E eu falo de agradecer porque eu tenho 2 mulheres que hoje têm uma representatividade na sociedade do meu Ceará, do nosso Ceará, tremendo. Mas eu queria apresentá-las, né? Apresentar mais as mulheres que aqui estão, do que a Liliane, secretária executiva, do que a Janaína, presidenta de um conselho. E essa tua fala, Janaína, na hora que a gente te apresenta, muito obrigada, de coração, né? E aí, te peço para, de repente, por exemplo, na tua trajetória, né? O que te impulsionou? O que, de repente, te possibilitou chegar e dizer, eu quero buscar esses espaços. Por exemplo, a gente tem hoje uma Lili que dentro da política tem um reconhecimento, dentro do espaço público, hoje no executivo também, mas o que fez o estalo? Né? Se for uma somatória, se tem um ponto específico, me fala. Com certeza, Aline, foi a minha mãe. Eu também cresci numa família onde o machismo era muito imperioso. Meu pai, o meu irmão, né, meu irmão mais velho. E a minha mãe, ela sempre ficava ali nadando contra a corrente.
dizendo, tendo que afirmar cotidianamente o papel da mulher na sociedade, o papel da mãe. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e à noite. E o meu pai, às vezes, muitas vezes eu ouvia do meu pai, você não precisa trabalhar à noite não, sendo que precisava, né, por óbvio. Você não precisa trabalhar à noite não, você deve com certeza ter um namorado na escola. E a minha mãe, ela me levava muito, porque quando eu pequena não tinha com quem eu ficasse. Então, quando eu não estava na casa de uma vizinha ou de outra, eu estava na escola com a minha mãe. E eu via o quanto aquela mulher transformava a vida de muita gente. Né? Na sala de aula, enquanto professora, enquanto amiga também, que ela era dos alunos. Então, diz assim, alguma coisa está errada. O que o meu pai fala não é verdade. Eu vejo uma mulher que transforma a vida de outras pessoas e eu quero ser essa mulher. Então, muito jovem, eu comecei a militar no movimento estudantil. E eu chegava em casa, meu irmão falava, o que é que tu quer no meio daquele monte de homem? Porque só tem menino ali. Eu dizia, eu quero estar ali para que mais meninas estejam naquele lugar. Então, eu quero estar ali como a minha mãe também está. Professora, estudando de manhã, trabalhando à tarde, à noite, mas tendo que resistir cotidianamente. Então, com certeza foi ela e ainda é a minha grande inspiração, porque ela acredita que a gente tudo pode. E hoje eu sei assim, o quanto a palavra, a força, o empoderamento dela é forte. Quando a gente quer realmente, a gente vai longe. Eu queria fazer um destaque. Na hora de apresentar a Lili, né, eu lembrava de cabeça, eu disse, Lilian, gente, eu toda íntima, Lili, né, mas carinhosamente, me permita, apresentando a Liliane aqui, eu disse advogada, ela disse, mas antes de advogada, professora. E agora eu percebo o peso do que é desse professora, né? Porque tem um peso também de carinho e de uma história tão próxima como a da mãe. Gente, olha aí. Aline, fala. Neta de professora, filha de professora, fui ser professora. E a minha sobrinha, que é o meu xodó, quando eu falei, tu vai... Arábia é o nome dela. Arábia, tu vai fazer o quê? Ela, letras. Claro que eu vou ser professora. Que maravilha. Ai, que bom. E ainda bem que a gente tem percebido, né, essa valorização dos profissionais de educação. Tá? Aí a gente vai depois um dia marcar para conversar só sobre educação. Enfim, trabalhamos aqui a trajetória de vocês, mas agora eu quero saber o que cada uma tem feito pelas nossas mulheres, né? O que nós temos aí construído, o que pretemos, o que está em andamento, o que a gente pode aguardar, né? O que essa mulher à frente de um Conselho de Direitos da Mulher tem para dizer para a gente, para de repente inspirar outros conselhos, o que a Liliane Araújo, essa socióloga, professora, advogada à frente de uma secretaria executiva, né, para mulheres no estado do Ceará, tem para falar como ações, como políticas públicas a serem construídas? Bem, só relembrando aqui que você falou que o meu projeto ele é um programa, aí depois corrigiu. Ele hoje, graças a Deus, realmente tornou-se um programa da Universidade Federal do Ceará. Então, ele está sendo visto hoje como uma política pública. E aí, a minha perspectiva, eu tenho muita, assim, grande certeza de que o trabalho do empreendedorismo feminino de base comunitária, que é o trabalho que o Colcha de Retalhos realiza, nós estamos hoje nos bairros com menor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é o Bom Jardim, o Henrique Jorge, o Conjunto Ceará. Então, autonomia econômica. Trabalhar autonomia econômica é uma perspectiva que eu tenho, porque é a minha vivência, foi através da minha profissão que eu tive o direito de escolha, né, que eu estou aqui, que eu cheguei até o Conselho da Mulher, né. Então, a perspectiva é capacitar cada vez mais mulheres através dessa bênção que é essa parceria com a UFC, que é um mundo, a UFC é um mundo, então nós trabalhamos a capacitação profissional dessa mulher em vários segmentos para proporcionar a ela uma autonomia econômica que ela possa reingressar no mercado de trabalho ou iniciar ou também ser autônoma, trabalhar
no seu próprio negócio. Então, eu aprendi na vivência e eu acredito, eu creio na realidade que a autonomia econômica ela é um dos pilares que encerra definitivamente o ciclo de violência na vida da mulher. Amparado por todas as ferramentas que nós temos de enfrentamento à violência contra a mulher, que destaque. O Estado do Ceará ele tem demonstrado e avançado muito nessa política, sendo referência, tanto que recentemente, semana passada, nós estávamos com a ministra Cida, que é a ministra das Mulheres. Ela veio ao Ceará e ela veio conhecer de perto a Casa da Mulher Cearense, né, secretária Liliane, que é uma casa que foram construídas, porque já existem 3 casas, e agora nós vamos ter, ao longo da gestão do governador Eumano e da nossa secretária Jade, né, que é a vice-governadora, nós vamos ter 10 casas, e essas casas todas são mantidas pelo governo do estado de Ceará. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, eu fico muito feliz que o poder público definitivamente entendeu que, apesar de toda a rede de acolhimento e de enfrentamento à violência contra a mulher, faltava-se o primordial, que era a autonomia econômica dela. Então, a perspectiva é trabalhar cada vez mais, sabe, Aline? Enquanto administradora de empresa, trazer a gestão que nós sabemos que ela tem como contribuir nesses projetos de base. É isso que eu tenho feito durante esses 5 anos, com muito orgulho, né, que o meu conselho apoia veementemente e ajuda para que eu faça o meu trabalho e que eu represente a administração dentro dessas comunidades, efetivar cada vez mais os projetos, trabalhar no conselho, contribuindo, não somente fiscalizando, porque o conselho é um órgão de fiscalizador e de controle, o conselho é um órgão fiscalizador e de controle social também, mas nós temos também contribuído juntamente com o governo e a Secretaria de Mulheres para mostrar que nós também, enquanto agentes, nós temos como colaborar para que esse enfrentamento, porque eu fico muito triste em ter que falar de índices, eu prefiro falar e trabalhar na prevenção. Na prevenção. Que a gente muda essa perspectiva. Exatamente. Então, a perspectiva que eu tenho é de fortalecer cada vez mais essas parcerias, sabe? Entre instituição pública, privada, entre conselhos, porque a política da mulher ela é transversal. Então, nós temos mulheres idosas, mulheres com deficiência, mulheres adolescentes. Então, assim, é unir cada vez mais as instituições, os conselhos, e que nós venhamos um dia... Eu tenho muita fé, sentarmos aqui, né, secretária Liliane, e falarmos o índice de violência contra a mulher no estado do Ceará caiu. Diminuiu. Então, a perspectiva é cada vez mais fortalecer as ações de políticas públicas, que essas sejam transformadas na autonomia econômica, que ela proporciona a independência, porque a dignidade do ser humano é o trabalho. Então, a perspectiva é muito trabalho, muita parceria, muitas transformações e muitas conquistas, né, secretária Liliane? Com certeza. É Acho que tem que ter aí um dia só para a gente falar em autonomia econômica. Não é muita Trazer coisa. para cá. Com certeza. E minha secretária executiva, Liliane Araújo, o que diz para a gente perspectivas da secretaria, o que a secretaria tem hoje trabalhado? Né? É pouco tempo se a gente pensar, quando a gente fala de uma secretaria de governo, né? A gente imagina aí 8 meses, gente. Né? Primeira, é o tempo de sentar na cadeira, é uma secretaria nova também, é importante ser dito. Sim. Né? Que é uma secretaria nova. Conta pra gente. Mas me permite, antes da Liliane começar, vai. que já realizou muitas ações. Né? Eita! Eu acredito que a gente está em um solo mais fértil, com certeza, para a política, não só para a política de mulheres, mas para a política social de um modo geral. Sim. O Ministério da Mulher voltou. Aqui no governo do estado do Ceará, nós temos, foi uma das primeiras ações do governador Eumano, a criação da Secretaria da Mulher, assim como a criação da Secretaria da Diversidade, de Povos Indígenas, de Igualdade Racial, de Juventude. O nosso PPA, que é o nosso plano plurianual, ele é sensível a gênero e a raça. Então, no campo das políticas públicas, não só aqui no Ceará, mas no Brasil, eu tenho certeza que a gente aí respira
novos ares, porque aquela questão que a gente tinha, né, de um governo que nós tivemos perdas significativas para a pauta, não só das mulheres, mas da população mais vulnerável. Então, a gente tem aí esperança que muita coisa, a gente vai conseguir fazer muita coisa boa. Como a Janaína falou também, né, já estamos fazendo. E eu acredito que não só enquanto políticas públicas, mas enquanto nós sermos mulher também, empoderar cada mulher. Quando uma mulher movimenta, muita coisa se movimenta ao redor dela. Então, se a Liliane não pode estar ali, que vá a Ana, a Mariana, a Luísa, a Francisca, a Joana, mas que nós tenhamos mulheres nos diversos espaços. Isso é fundamental. Só colocando um pouquinho, a Secretaria das Mulheres, ela tem como secretária a também vice-governadora Jade, que é uma mulher que tem feito um trabalho incrível, uma mulher que empodera outras mulheres. Eu costumo falar, não sei como é que ela dá conta assim, de tanta coisa, porque além de ser também a vice-governadora, ela está também secretária de mulher e o faz com muita maestria, com muito cuidado, com muito zelo com a política. E lá nós temos 2 secretarias políticas, que é uma secretaria de enfrentamento à violência, por entender que esse tema a gente também precisa depois, né, de um dia só para discutir, para falar, para trazer as questões do enfrentamento, que isso é tão importante para nós mulheres. Então, tem uma secretaria de enfrentamento à violência contra a mulher, que hoje é também a minha amiga advogada, a secretária Raquel Andrade, e tem uma outra secretaria, que é a qual estou, que é de políticas públicas para as mulheres, que envolve equidade de gênero, autonomia econômica e saúde da mulher. Então, foi pensado com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente atenda todas as mulheres em todas as esferas. Gente, nem sei. Deixa eu ver qual a próxima pergunta, porque aqui fica difícil. Secretária Liliane, principalmente, na hora que a gente fala de políticas públicas no estado do Ceará, agora é uma curiosidade minha, né? Como é que tem sido feito, ou como tem sido pensado essa política pública numa secretaria que é do estado chegar no município? Como é que tem acontecido essas articulações? Que instituições têm sido articuladas? Como é que isso tem se tornado concreto? Eu acho que a grande demanda que a gente tem é concretizar isso e fazer chegar essas ações nos municípios. Sim, e aí fazer chegar mesmo para a maioria da população, porque nós mulheres somos a maioria da população. E quando a gente fala do governo do estado do Ceará, nós estamos falando dos 184 municípios, né? De Camusim, a Salitre, enfim, de todos os municípios. E a gente fala também de municípios que muitas vezes ainda estão ali muito precisando que essas políticas públicas cheguem até lá. Então, com certeza, a gente trabalha com muitas parcerias. Está aqui o Conselho da Mulher, o IFCE tem sido também um grande parceiro. Setores, até mesmo em setores privados, nós temos feito FIEC, né, SESI, FEComércio, organizações sociais, porque muitas vezes aonde o Estado não chega é através do terceiro setor que aquela política vai chegar. Enxergar os movimentos sociais, os movimentos sociais são extremamente importantes também nesse processo, porque o nosso objetivo é que a política pública chegue à maioria da população, a quem mais precisa, a todas, no caso que estamos falando aqui de mulheres. Se foi o governo do estado, se foi o projeto Coxa de Retalho, se foi a prefeitura, se foi outro instituto, bacana, a gente está lá para fazer juntos, mas o importante é aquela política chegar naquele município. Aí também a gente sensibilizar, nós estamos fazendo muito uma sensibilização, inclusive via Ministério da Mulher, que sejam criadas as secretarias, os organismos municipais para mulheres. Dentro, né, a gente sabe que tem a autonomia do município, cada município, assim como a Janaína tenta, né, e faz a criação dos conselhos onde não tem. Sim. A gente está lá também sensibilizando o quanto é importante ter uma pasta que pense, uma pasta específica, porque né? nós somos a maioria da população e nós temos políticas transversais com tudo, com saúde, com educação, com igualdade racial. Então, em todas a gente trabalha muito essa transversalidade e sensibilizar os municípios da importância de ter um organismo para mulheres dentro da sua cidade, dentro do seu município.
Quem sabe se a gente não tem o estado do Ceará marcado em todos os seus municípios, nós tendo instalados aqui ao final desse governo, ou então melhor, se isso ainda acontecer antes, com a instalação de seja secretarias, sejam coordenadorias específicas para a mulher. Né? Vamos sonhar. E pegando o gancho da secretária Liliane com relação ao Conselho da Mulher, nós temos trabalhado para implantar os conselhos dos direitos da mulher em todos os municípios do estado do Ceará. Não é fácil, porém eu estou tendo muito apoio e muita sensibilidade dos gestores municipais. Boa. Então, para você ver a importância de ter uma mulher dentro do ambiente político, eu tenho deparado em todas as andanças que o Conselho tem feito pelo estado do Ceará, eu tenho me deparado com mulheres prefeitas, com mulheres vice-prefeitas, com mulheres secretárias, mulheres vereadoras, que elas estão engajadas para que a reativação do Conselho aconteça ou que a implantação aconteça. Então, tem a parceria de homens? Tem homens que na sua política têm atuações brilhantes, né? Mas você ter o olhar da mulher dentro de uma instituição, dentro da política, isso fortalece demais. E os conselhos que estão sendo reativados e implantados em sua maioria, que nós temos esse controle, depois eu vou até lhe passar, viu, secretária Liliane? Em sua maioria, alguma mulher está inserida em alguma área, em alguma secretaria, ou no Legislativo, que é na Câmara de Vereadores, e ela impulsiona. Então, a nossa meta é chegar ao final da gestão, se Deus quiser, eu espero que dê certo, com os 184 municípios, com todos os conselhos dos municípios, né, da mulher no município. Por quê? Porque, em sua maioria, como a Liliane falou, os movimentos sociais, eles geralmente fazem parte dos conselhos. E aí, no nosso governo, a nível federal e estadual, os movimentos estão tendo o seu reconhecimento. Por quê? Porque quem está na base somos nós, sociedade civil. Eu fui eleita presidente do conselho através de um projeto, e esse projeto é da sociedade civil. E eu sempre vou procurar que estar vai além dentro da Janaína. Eu sempre procuro estar dentro dos conselhos e dentro das instituições através da sociedade civil, porque eu tenho a minha profissão, eu tenho lá o meu espaço que eu consegui, que é dentro do meu conselho de classe, né, que é a administração, mas eu tenho que estar na sociedade. Porque lá na sociedade é onde tudo acontece. E na sociedade também é onde tudo falta. Então, os movimentos, eles hoje têm esse amparato do governo federal e que tem sido replicado nos estados. Então, eu acredito muito que, diferente do que nós tivemos no governo anterior, onde 99% dos recursos para a política da mulher foram cortados e que ninguém, assim, uma minoria sabe disso, porque não acessa o portal da transparência, não. Então, 99% foi retirado da política da mulher. A política da mulher, ela foi quase que excluída até o 180, onde todo mundo tem acesso à denúncia. Foi retomada agora, porque nós iríamos perder, e você sabe disso, né, secretária? Então, peso assim, de ter um 180. Então, assim, exatamente. Então, com a reestruturação das políticas, com o fortalecimento dos movimentos sociais, com as secretárias sensíveis, porque o que Liliane falou é muito importante, a união. Não somente conquistar o espaço de poder, mas você fazer com que outras mulheres cheguem lá. Conquistar o espaço, unidade. Eu tenho falado disso, a Liliane tem me acompanhado, eu tenho acompanhado também a secretária Liliane. E onde você já ouviu demais essa minha fala, eu tenho falado muito no que a secretária colocou aqui, que é a união. É unidade. Ao invés de competir, é ajudar. Por quê? Porque cada vez mais a nossa voz de mais direitos, de mais políticas públicas, de que elas sejam aplicadas e desenvolvidas na sua essência, porque não basta só criar, tem que executar. Cada mulher que assumir mais um lugar, ela tem que ser vista como mais uma colaboradora, como um reforço, e não como uma competidora. Então, a união, ela tem esse poder de trazer mais mulheres, né, Liliane, para o nosso espaço e para que nós possamos, cada uma na sua ciência, no seu entendimento, sabe, na sua vivência e na sua capacidade profissional, colaborar para que esse quadro mude e que cada vez mais ele venha a melhorar.
E nesse sentido, Janaína, reconhecer também aqui o importante papel da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, né, que iniciou com a senadora Augusta, né, com a então deputada estadual à época Augusta Brito, Sim. hoje está à frente a deputada Lia Gomes, Muito mas tem importante feito essa também muito, as procuradorias ajudam muito nos municípios, porque muitas vezes ali ainda não tem, né, um equipamento de escuta ou de denúncia, e a Procuradoria da Mulher faz. Então, é uma rede. Sempre a gente trabalha em rede. Não necessariamente vai ter ali, mas tem algum equipamento que aquela mulher possa ser acolhida, ser ouvida, ou se preciso for fazer uma denúncia. E que bom que a Liliane falou, porque a procuradora Lia, assim como a secretária Liliane, elas têm ajudado o conselho. E como que a Lia está ajudando o conselho enquanto procuradora da mulher? Aonde tem procuradoria e que ela já sabe que não tem conselho, o que ela faz? Ela já leva o conselho para lá na sua segunda reunião, porque tem a primeira reunião e tem a segunda de implantação. Então, ela já cria esse link. Tem me ajudado, olha, tem ajudado tanto o conselho que você não faz ideia. A Lia é danada, né? Eu digo isso a ela. Eu digo mesmo, Eu diria, né? uma coisa, gente. A gente tem percebido aqui no Ceará, e que se a gente quer que as pessoas se inspirem, que os estados se inspirem, né? Eu acredito que a gente tem conseguido um rompimento de conseguir, de enxergarmos, de termos mulheres ocupando espaços de uma forma efetiva e no trabalho coletivo, que é muito bonito de se ver. Isso dá-se, Aline, em decorrência do gestor principal. Porque o nosso presidente, ele fortaleceu essa iniciativa como? Com o governo paritário. Então, ele não só batalha pela equidade, ele promove a equidade a partir do momento que nos ministérios ele tem a quantidade significativa de mulheres igual à dos homens. E isso, o nosso governador Elmano, ele trouxe para o nível estadual. Então, nós temos também essa paridade que nós chamamos, né, nas secretarias. Fato disso que você vê a Secretaria de Mulheres, você vê a Secretaria de Igualdade Racial, de Diversidade, dos Povos Originários, da Juventude, então assim, a secretária Sandra, da CCTES. E eu tenho o prazer, Aline, eu tenho que falar enquanto presidenta de um conselho estadual, eu tenho o imenso prazer de ter o apoio de todas essas mulheres. Eu, sinceramente, todos os dias eu agradeço. Por quê? Porque não é fácil você estar à frente de um conselho estadual e você sabe disso, Liliane. Você sabe disso. E quando você tem um governo onde, igualmente, existem mulheres que estão à frente de pastas que são primordiais para que o conselho minimamente consiga executar suas atividades, isso para mim é de uma importância grande, até porque eu fui eleita numa perspectiva contrária. Eu fui eleita para combater, né, enfrentar realmente um possível governo que fosse contrário às políticas públicas para as mulheres. Mas Deus é tão bom para mim que Deus, né, me proporcionou estar no governo que eu trabalhei com muito orgulho, pode sonhar que eu exatamente. Então eu acredito que a secretaria vai avançar. Eu falo da secretaria porque o conselho ele é vinculado diretamente à Secretaria de Mulheres e eu estou sentindo isso porque a secretária Liliana, assim como a procuradora Lia, assim como a Juliana dos Povos Originários, assim como a Zelma, elas têm me amparado e acolhido de uma forma tão significativa que o peso, ele some. Então, eu não tenho como não crer que o conselho irá avançar cada vez mais juntamente com essas mulheres que eu as tenho de verdade como amigas, porque eu acho que quando você estende a mão para uma mulher, definitivamente ali ela já se torna amiga, porque é muito difícil e só quem estende a mão é quem tem empatia. Então, elas têm visto a luta do conselho, não somente de Janaína, mas de outras conselheiras, e elas têm amparado de uma forma relevante. Então, que isso fique registrado. Enquanto presidenta, eu reconheço que a iniciativa da igualdade, né, da equidade, ela veio a fortalecer todos os conselhos e todos os movimentos sociais, porque as secretárias, os homens, assim, todo respeito, mas elas têm dado um show, porque são danada, viu? Aí eu quero só complementar, viu, para dizer, porque nós,
o Ceará é diferenciado, né? Então, além de ter um secretariado paritário, a maior parte do orçamento está nas mãos das mulheres. Olha o poder. Então, não é só paridade, não. É orçamento. Olha o porque poder. a gente sabe também, Janaína e Aline, que a gente não faz políticas públicas sem orçamento. Exatamente. É muito importante importante tocar nisso, ter né? essa sensibilidade de que as mulheres, né, do Ceará administram o maior orçamento. E tem buscado Saúde, fazer, né? educação, proteção social, enfim, muitas. Eu não são tinha tido mulheres, essa perspectiva. são mulheres. Assim, a gente acaba vendo os nomes, mas essa parada, Sim. que coisa Mas importante. a Liliana, ela trazer isso, né, da questão do peso do orçamento, está também, tem aquele termo, né? Está nas mãos, está com a caneta, né? Tá de quem ali, mais precisa. São Que os mais vulneráveis. E é importante ela falar, porque a secretária de saúde, eu levei algumas demandas para ela, e por isso que eu reforço. É muito bom quando a mulher está num cargo, gente, sabe? Que no poder de decidir. Eu levei para ela as demandas, algumas demandas que eu tratei com ela. Quando foi na semana seguinte, eu já vi ela reunida com a secretária Jade, eu já vi ela reunida com a Elmano, eu já vi ela reunida com como é, o secretário de Elmano, da Casa Civil. Catânio. Aí essa mulher começou, aí com pouco que o governador tinha divulgado, né, das cirurgias, né, eletivas, que foi exatamente o que eu levei para ela, eu vou até fazer uma nota disso, muito bem lembrado, porque o que a danada fez, tá aí, graças a Deus, a fila de mulheres que existem, né, que ainda existe de cirurgias eletivas, principalmente na região do Cariri, onde eram mais afetadas, que aí, quando fala da região do Cariri, é o meu calcanhar de Aquiles, né, porque eu sou de lá, estão reduzindo, porque ela está acompanhando. Eu fiquei sabendo que ela ligou pessoalmente para os hospitais credenciados, e cada parcela que entra do governo, ela diz, por que não está fazendo a cirurgia? Então, olha a importância da sensibilidade do olhar. Sim. Quer dizer, não basta só ter o orçamento. É você executar e executar bem o orçamento. Ou seja, usar onde precisa, né? É o que a secretária Liliane falou. É fazer com que a política pública chegue a quem mais precisa. E quem mais precisa é o quê? É a sociedade, é a base. Então, olha a importância dessas mulheres. E ainda mais com dinheiro. Ah, viu uma mulher? Mulher com dinheiro, a gente faz também coisa boa. Não é para ser gastadeira, não. É mulher com dinheiro que faz política pública. É isso mesmo. Se transformar. Né? Eu acho que é a efetividade. Secretária Liliane, né? Agora é contigo. Eu queria, de repente, que contextualizasse uma finalização aqui, né, colocasse para a gente o que nós vamos esperar, né, o que está sendo construído, a gente conversou um pouquinho mais, mas se a gente falar, por exemplo, o que a Secretaria de Mulheres, né, quer transformar, né, e chegar ao final desse primeiro mandato, né, chegar lá e dizer, nós conseguimos fazer o quê? Transformar o quê? Que realidade no nosso Ceará? É uma pergunta, eu sei que eu te apertei, né? Essa não estava no script, mas... São muitos desafios, assim, e não apertou, Aline, porque o nosso programa de governo ele foi participativo. Eu acredito, né, que a Janaína participou, enfim, muitas mulheres que com certeza passaram por aqui também participaram do programa de governo. Deixa eu te interromper para fazer um esclarecimento, né? A gente falar aqui na linguagem de programa participativo... Explica um pouquinho o que significa o peso que é isso, né? Numa gestão de governo. É onde é ouvida todos os segmentos que necessariamente precisam, né, das políticas públicas. Em todas as regiões. Movimentos sociais, enfim, as entidades de classe, professores, o pessoal da saúde, que a gente viu aí, né, o quanto a importância, sobretudo na pandemia, enfim, ouvir o que a população quer enquanto políticas públicas. Isso tanto foi ouvido a população no programa de governo, quando estávamos lá na campanha, quando foi ouvido agora, inclusive foi uma determinação do governador de participar, de todo o secretário participar, de todo o PPA, que é o Plano Plurianual, que aí vai pensar o orçamento de 2024
a 2027. Então, todas as demandas ali foram demandas da sociedade civil, e que tem realidades diferentes. O Cariri tem uma realidade diferente do Sertão Central, diferente do Litoral Leste, diferente de quem é da capital e da região metropolitana. Então, essas, muitas vezes, se repetem, é claro, políticas, mas tem as políticas também de determinadas regiões. Então, essas políticas, elas são pensadas coletivamente. Com quem? Com quem realmente precisa da política pública. Então, a gente quer aí que tenha a autonomia econômica das mulheres, e aí a gente trabalha na secretaria, o governador lançou isso juntamente com a secretária Jade, um aporte de 20 milhões para o Ceará-Cred, Ceará-Cred Mulher, porque a gente vai ter que conversar um dia só acreditamos. sobre o Ceará-Cred Mulher. Sim, com certeza, porque nós acreditamos, assim, reforçando, né, o que a Janaína já colocou, que a autonomia econômica das mulheres é importantíssimo, inclusive para fechar o ciclo de violência. A gente sabe que é importante a autonomia econômica, a equidade de gênero, porque nós queremos mulheres nos espaços de poder, mas mulheres também que participem, que tenham cargos de direção, que a gente não esteja ali, muitas vezes, quando nos é colocado, vem fulano aqui para a mesa para cumprir a cota. Não, a gente não quer estar na mesa para cumprir cota, a gente quer estar na mesa para participar, a gente quer estar nos sindicatos e mesas de negociações para participar, para decidir. É essa a nossa vigilância também diária. Trabalhar a questão do enfrentamento nas suas esferas, desde o enfrentamento à violência, até o acompanhamento que o Estado precisa dar até o final do caso, né? até o final dos casos. Então, assim, são muitos os desafios e a gente está lá, o governo do Estado do Ceará, a Secretaria das Mulheres, está preparada para enfrentar esses desafios e para dar uma resposta à maioria da nossa sociedade, que somos nós, mulheres. Ufa! Eu agora vou pedir uma fala de encerramento de cada uma, tá? Diante dessa conversa maravilhosa que nós tivemos. Nem sei se vai caber num videocast só, talvez a gente quebre em 2 episódios, depois a gente vai ver, que a gente foi conversando aqui. De verdade, é muita informação, é extremamente enriquecedor, mas eu queria pedir para cada uma deixar uma mensagem, para quem está acompanhando a gente, para quem escutou, tudo que foi conversado, foi colocado aqui, tá bom? Enquanto presidenta do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, eu sempre buscarei lutar para que ocorra definitivamente, né, a efetivação das políticas públicas, né, porque o papel principal do Conselho é fiscalizar e contribuir para o controle social. Então, eu tenho procurado, juntamente com as conselheiras do Estado do Ceará, acompanhar os orçamentos, as diretrizes orçamentárias, verificar as demandas, para onde estão indo, verificar o que foi discutido no PPA, se essa condição realmente vai ser alcançada e quando não for, por que não foi. Então, enquanto presidenta do Conselho, contribuir para que o papel do Conselho seja exercido em sua essência, que é zelar pelas políticas públicas para as mulheres cearenses, zelar para que essas políticas cheguem aonde elas têm que chegar, que é na base. Enquanto administradora, proporcionar cada vez mais conhecimento da forma que me foi concebido, para que essas mulheres acreditem que através do conhecimento e da sua capacitação, elas vão sim transformar a realidade delas, elas vão sim adquirir o local que elas merecem, que elas sonham estar. E enquanto mulher, é lutar até o último dia da minha vida para mostrar que nós podemos mais, que nós merecemos mais, que nós queremos mais. E o mais importante é que nós sempre conquistaremos mais. Então, eu tenho dito que quando mulheres se unem, todas caminham. Resumindo, contem com Janaína Fernandes, independente da situação. Ativismo feminino na veia e nas ações. Opa! Minha caríssima secretária Liliane Araújo, tua fala de encerramento para essas mulheres e, na verdade, para todo o público que está aqui com a gente. Que quando uma mulher pode, quando uma mulher só movimenta e faz muita coisa, quando nós nos juntamos, nós fazemos muito mais. Eu amo livros, Aline. E uma vez, né, até uma amiga professora que foi à minha casa disse que tanto livro é esse? O conhecimento ele deve circular.
E eu fiquei pensando naquilo porque eu tenho um certo apego a alguns livros, né? Mas é isso, o conhecimento ele deve circular. O nosso empoderamento ele deve circular. Tem coisas que eu não vou poder instalar, que a Janaína não vai poder instalar, que a Aline não vai poder instalar, mas que pode estar a Maria, pode estar a Joana, pode estar a Fernanda, e que a gente inclua essas mulheres em todos os espaços que a gente puder. Nós somos a maioria da população, mas nós ainda votamos nos homens. Então isso implicitamente tem algo que a gente não confia em nós mesmas, que nós não confiamos, né? Lá dentro em nós mesmos. Então a gente tem que acreditar no nosso potencial e acreditar no potencial de todas as mulheres, porque sim, nós podemos. Olha só. Eu fico aqui sem nem ter palavras para finalizar o videocast, a não ser agradecer. Agradecer pelo aceite, né? Por proporcionar um momento. Eu saio daqui extremamente feliz. Eu disse que o estúdio ia ficar pequeno e ficou, de felicidade, de admiração, de gratidão e de ter um sentimento que vocês, que eu vejo aqui muito claro. É um sentimento de compartilhamento e de transferir uma energia para cada mulher, para que ela possa transformar o seu mundo e assim transformar uma sociedade. Minhas duas convidadas, muita gratidão. Aline, eu gostaria de encerrar lhe agradecendo, porque você é minha colega, né, de administração, de profissão, e você sempre enxergou o meu espaço dentro do conselho. Eu tenho que falar isso, né? Estar no conselho de classe não é fácil, né? Porque apesar de todo o apoio, mas é um ambiente, em sua maioria machista, e você sempre enxergou. Então hoje é um momento de dizer publicamente muito obrigada, e também a você, Liliane, não por você ser, e também por você ser secretária executiva, mas eu sei quem é a pessoa Liliane. Hoje eu olho para vocês e eu sei quem são vocês. E que a sociedade também tenha o prazer de, nesse pouco instante, porque não é só isso, ver e conhecer quem são vocês, porque vocês são essas que estão aqui. Então você é de uma sororidade impecável. Eu sei o acolhimento que você me deu e me dá enquanto presidenta, assim como bem você colocou, a Lia Gomes e outras mulheres. Então, assim, é um momento de dizer muito obrigada. E quando eu olho para trás e vejo as primeiras palavras da minha mãe e da minha irmã, que bom dizer que tudo valeu a pena. Tudo valeu para estar aqui e estar em outros momentos que a vida tem me proporcionado, tudo valeu. Então, muito obrigada por vocês acreditarem em mim, no meu trabalho. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Gente, no final não dá mais para falar muita coisa, não. Só gratidão, meninas. Sim. Obrigada. Gratidão e esperamos voltar outras vezes. Vamos voltar. E obrigada a todos vocês, né? Espero que gostem, Beijo. né?